levando a mensagem da cruz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, Jim Woosley e o Dave Smith. E é muito bom poder estar com você hoje estudando o 8º capítulo de Daniel. Estudamos o capítulo 7 e agora o 8. Eu não pensei que iria começar a ler o 10º, mas já lemos há uns 2 ou 3 programas atrás. E ainda bem que lemos, porque explica algumas coisas em relação ao mundo espiritual que eu acho que precisávamos saber. Vamos recomeçar aí, Jim, do 7º versículo, por favor. E ouvi, se achegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu. E lhe quebrou os seus 2 chifres, porque no carneiro não havia forças para resistir diante dele. E o bode o derrubou por terra, e o pisou. Não houve quem libertasse o carneiro da sua mão. Quando Daniel viu isto, é óbvio que era um acontecimento futuro. A palavra enfurecido significa que Alexandre estava bem enfurecido com os medos persas. Deixa eu ver aqui, o carneiro, os medos e os persas, na visão que Daniel teve, era simbolizado por um urso, não era mesmo? Sabe, menciona aqui que ele foi movido com ódio. Ódio fala assim de uma raiva, de uma ira. Alexandre foi movido contra os persas. Muito bem, por que foi que ele então, você está certo, é mesmo, mas por que ele estava enfurecido? Bem, em parte, como nós já lidamos aqui, o irmão Jimmy mencionou no programa de ontem, foi por causa da influência de espíritos demoníacos que estavam em Alexandre o Grande, na vida dele. E outra razão também foi porque os persas, como uma nação, eles trataram as nações que estavam debaixo deles, nesse caso a Grécia. Muito cruel. Exatamente, cruelmente, com grande crueldade. Então, eles oprimiram o povo grego grandemente. Então, quando o tempo veio que Alexandre sentiu que ele podia então se mover contra os persas, Dario III era o rei naquela época, então havia uma ira no coração, no seu próprio coração, e não somente no coração dele, mas do povo grego, de modo geral. Um ódio que eles tinham pelos persas, é por isso que menciona aqui que ele, no final, que na fúria do seu poder, e no versículo 7 aqui, ele foi movido com um ódio contra eles, uma cólera e uma raiva profunda contra eles. Quando hoje nós apoiamos, mas nós entendemos a crucificação hoje e olhamos para aquela forma de tortura que os romanos tiveram, mas quando você olha para a história da crucificação, isso volta até a época dos persas. Os persas eram aqueles que, na verdade, inventaram esta forma de tortura num criminal ou sobre alguém que eles queriam torturar. Então, novamente, os persas trataram os gregos com tanta opressão, grande crueldade, e isto, então, junto com a influência de espíritos demoníacos, foi porque havia um ódio no coração de Alexandre contra os persas. E ele aproveita isso quando chega a hora certa. Certo. O que nós vemos aqui é que existe um plano. Deus, obviamente, tem um plano redentor, mas também vemos que Satanás tem um plano e uma agenda, se você quer chamar uma conspiração, que ele está seguindo. Nós vemos aqui nesses reinos indo e vindo e sendo levados e dominados por outros, mas a mesma coisa acontece hoje. Se uma pessoa não se dobra ao plano de Deus, ele e na essência estão se tornando para o plano de Satanás. E obviamente... Bem, vamos parar aqui rapidamente, Dave. Você está certo e eu não quero deixar isso passar. Só existem 2 planos no mundo. Sim. É a justiça e a injustiça. É a luz ou é as trevas. Ou é Deus ou é Satanás. Só isso. E se você não está com o Senhor, não importa quão sofisticado ou educado você possa ser, você está envolvido no plano de Satanás. Então não existe neutralidade. Não existe assim um campo neutro. Certo. Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Então,
existem duas escolhas aqui. E se não escolhemos a Cristo, nós estamos se opondo contra Cristo e Deus. Exatamente. Olha, eu acho que às vezes nós não entendemos isso, que só existem dois grupos de pessoas, um que diz está salvo e outro que não está salvo. Você tem a luz e as trevas. E é claro que o mundo pensa que a luz está nas faculdades conhecidas aqui desse país. É ou não é? Vocês dois que têm mestrado Sim, sabem. certo. E eles pensam que a luz se encontra ali, é ali que a inteligência está. Mas eu quero lembrá-los que a Alemanha, em 1930, tinha o povo mais educado na face da terra inteira. Se você realmente quisesse ir ao centro de educação ou fazer uma pós-graduação, Sim, era na Alemanha, certo. não é? Quando eu estava crescendo, você tinha que ter a sua aula de matemática e ciências na Alemanha se você quisesse realmente ter um diploma que seria válido. As outras pessoas viam como se fosse o de melhor. Isso aqui é o que há de melhor. Mas é claro que essa era a época quando Hitler estava crescendo. A educação, a melhor que o mundo tinha para oferecer, não pôde evitar que viesse a onda de trevas que trouxe a maior destruição que o mundo já viu na história. Você fez uma declaração antes que o evangelho é a sabedoria de Deus. E ainda assim o homem, em toda a sua habilidade intelectual, ele chama isso de tolice e rejeita totalmente. Bem, olha, vamos dizer de uma outra forma. A cruz de Cristo é a maior demonstração da sabedoria de Deus que existe. E olha, eu li isso em algum lugar e já li várias vezes. Eu disse várias vezes, mas muitas vezes desde essa época de teólogos, e eles estão com razão no que dizem. Alguns que escreveram há 75 e 100 anos atrás. É a maior demonstração de sabedoria de Deus, mas é visto pela igreja como apenas algo inconsequente. Jesus morreu por mim e tá bom. Eles não entendem que tudo que vem de Deus, eu estou falando tudo, de A a Z, só é possível por causa da cruz. Se não fosse pela cruz, eles não seriam salvos, não poderiam ter nada de Deus. A cruz foi que abriu a porta. Amém. E a cruz mantém a porta aberta. Sim, com certeza. Irmão Suega, você estava falando sobre os educadores, as pessoas antes, lá na Alemanha, quando Hitler se levantou no poder, e os resultados terríveis. Nós vemos isso no nosso país hoje. Eu não posso falar pelos outros países, mas nós vemos que quando os líderes deste país, incluindo o secretário de Estado e o líder supremo da nossa nação aqui nos Estados Unidos da América, na verdade estão vendo no satélite, a televisão, as coisas que estão acontecendo em Benghazi, um de nossos embaixadores sendo assassinado e o lugar sendo roubado, e eles então mantiveram os aviões, seguraram os aviões que poderiam estar lá em alguns minutos e proteger o nosso povo. E olha, a calosidade desses educados, intelectuais, povo intelectual, enquanto eles assistem isso, e depois disso tudo, não teve nenhuma preocupação sobre a perda de nossas próprias vidas, americanos. E quando eles foram, cumprimentar as famílias, eles testificaram, da calosidade e a frieza, quando a mão estava lá, cumprimentando, e não tinha nenhuma preocupação, nenhuma palavra de conforto dada para eles. Então eles foram embora. E isto é o que a educação vai fazer com as pessoas. Não sou contra a educação. Temos que aprender trabalho e ter talentos e ter um trabalho e tudo mais. Mas o intelectualismo de uma educação que trata o outro ser humano como um outro membro, uma outra pessoa que está na minha frente, dizendo para os velhos do nosso país, você está ocupando espaço. Isso veio dos lábios do líder supremo deste país. Os velhos só estão ocupando espaço. Agora escute, que tipo de coração é este dessas pessoas educadas? Olha, Dima, a educação, Deus não quer dar presente para quem é ignorante, tá bom? Mas educação não tem nada a ver com as luzes ou as trevas. É verdade. A luz espiritual, as trevas espirituais. A educação não tem nada a ver com isso, não afeta de forma alguma, ou nas trevas ou na luz. E, olha, o que a pessoa acredita é que traz um efeito